Quantos de vocês já fizeram ou participaram de um encontro com Deus? Aqui, levanta a mão só por mim. Legal. Eu lembro até no começo dessa ideia da encontros com Deus, eu lembro até a gente da comunidade veio para cá em um ônibus bem grande para fazer, acho que um dos primeiro encontro com Deus aqui em Lages. Então, a Debbie e eu, a gente estava parte esse grupo e a palavra que eu ministrei aquele dia, a gente não é para falar nada de encontro, mas eu vou falar só um tiquinhozinho, porque era 30 anos atrás, então. Mas era uma palavra sobre sonhos, e eu falei sobre a vida de José. José é alguém bem conhecido da Bíblia, e a Bíblia fala, José teve um sonho. E mais tarde fala, os irmãos estavam falando, olha aquele sonhador, e ele estava querendo matar ele por causa desses sonhos que ele tinha. E nessa palavra, eu até estava falando sobre como Deus colocou sonhos em minha vida, e depois eu mostrei como realizou muitos desses sonhos. E é uma coisa bem legal, e eu gostei muito, e eu acredito nessa coisa, que Deus está querendo para a gente sonhar mais, sonhar por coisas grandes, coisas assim. Mas cada vez que eu ministrei essa palavra, tinha uma pequena frustração nessa palavra, porque eu senti que às vezes é difícil para transmitir todas as verdades sobre um assunto em 45 minutos. E uma das coisas, com essa frustração, eu sempre estava pensando, essa palavra precisa um pouco mais, precisa explicar o outro lado essa palavra. E hoje, eu quero completar nosso tempo aqui, aquele primeira palavra, e eu quero falar hoje 7 provas que o sonhador precisa passar. Existem coisas que hoje em dia a gente quer, se você pode sonhar, você pode alcançar. É um ditado bem legal. E pessoas, a gente viu através desses anos, pessoas bem frustradas. Porque depois de muito tempo, eles falam, pastor, eu sonhei, eu declarei essa coisa, e não aconteceu em minha vida. E além de trabalhar duro e fazer a nossa parte, existem algumas provas que todo sonhador precisa passar. E eu quero passar bem rapidinho, o mais rapidinho possível, esses provas que pelo menos eu tirei desse versículo. Eu não sei, quantos de vocês lembram esse flanografo? Como falar? Flanologo. Quantos de vocês lembram a uma época onde a escola dominical tinha esse coisa? As 3 pessoas aqui. Então, por vocês, o restante de vocês que eram jovens, esse era o PowerPoint dos anos 70, tá? Então, onde a nossa professora, gente, na época era tão legal, porque a professora da escola dominical, ela começa a falar sobre a história, e depois fala sobre a Arca Noé, e depois colocam um elefante, sabe, naquele coisa, e todos os alunos falam, oh, que coisa moderna, sabe, é bem legal. Então, hoje mais ou menos eu quero fazer isso com vocês, com essas fotos. Em Gênesis 37:5 fala, certa vez José teve um sonho, e quando contou seus irmãos, eles passaram e tinha ódio ainda mais. É interessante porque quando nós pensamos, oh, eu tenho um sonho para abrir uma empresa um dia, eu tenho um sonho para casar com esse tipo de pessoa um dia, eu tenho um sonho para nossa família comprar a nossa primeira casa. Hoje em dia a gente fala sobre esses sonhos e em geral pessoas falam, bem feliz contigo. Mas nessa época, até os irmãos tinham ódio ainda mais por ele com esse sonho. E é interessante às vezes por mim como pessoas desistem de sonhos depois que a primeira pessoa fala, eu desisti do sonho porque meu pai não me apoiou. Gente, eu vou falar algumas coisas, eu vou tentar ser gentil,
sabe? Mas às vezes sai o que eu acho, sabe? Então eu vou tentar segurar essas coisas um pouco. Mas entende o que eu estou falando? Às vezes a pessoa fala, eu larguei essa coisa porque a pessoa não estava me apoiando. Esse é uma prova, uma das provas que a gente passa. Então, em Gênesis 37, um pouco mais para frente, a gente vai falar um pouco de cada coisa. Eu vou pedir por Debbie ler. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque lhe havia nascido na sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Então, eu peguei esse foto, eu coloquei os nomes dessas pessoas. Ou seja, o pai tinha várias mulheres e ele tinha vários irmãos dentro daquele mesmo lar e coisas assim. Então, esse vai levar a gente para a primeira prova. A prova da disfunção familiar. Ou seja, às vezes a gente tem um sonho, a gente quer fazer alguma coisa em Deus, mas nós pensamos, sabe o que é? Eu venho de uma família disfuncional. Eu nasci num lar onde não tem pai. E às vezes, se a gente nasce, por exemplo, num lar sem pai, às vezes a gente tem uma falta de visão, uma falta de um sonho para ser um grande pai. Um pai bem bom, que realmente vai cuidar de uma maneira equilibrada a nossa própria família e filhos. Às vezes a gente, se não cuida, a gente usa isso como uma desculpa para não alcançar os sonhos que Deus tem em nossas vidas. Eu coloquei como subtítulo esse ponto, pessoas que vêm de uma família disfuncional não são destinados a terem uma vida disfuncional também. Mas eu vou falar alguma coisa. Se você veio de uma família disfuncional, uma família onde tinha alcoolismo, abuso, qualquer outra coisa que realmente impacta ou pode traumatizar a gente, você vai precisar trabalhar duro nessas coisas para ter certeza que você está sarada emocionalmente. Não existe um caminho fácil para alcançar os sonhos que Deus tem para nossas vidas, mas esse caminho Deus tem por nós. Então eu quero te encorajar hoje para você ser uma pessoa que vai passar a primeira prova de uma família disfuncional. O mais eu vi famílias, mais eu percebo que quase toda família é disfuncional em uma maneira ou outra. Menos meu, não, eu estou brincando. Eu brinco porque, especialmente meu. Então, essa é uma conferência de filhos adultos de pais normais. Gente, esse é muito engraçado. Então, tem poucas pessoas, porque tem poucos pais normais. Ok, não vai ser um domingo bem comprido hoje. Ok. Debbie. Gênesis 37, 18 a 20. Mas eles ouviram de longe e antes que chegasse planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços. E diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Então, a segunda prova que todo sonhador precisa passar é a prova da rejeição pessoal. Se você vive para a aceitação de pessoas, você vai morrer de rejeição deles. Às vezes a gente fica bem em cima dessa coisa. Só se todo mundo me apoia, só se meus amigos apoiam, coisa assim, sabe? Era interessante porque até irmãos, lembra quem deu esse sonho? Deus deu esse sonho por José, não era? Então,
Em minha cabeça, a linha racional é a seguinte: Deus me deu esse sonho. Então, se eu estou saindo do caminho do sonho, vai ser difícil. Eu estou saindo da pista, então vai ser difícil. Se eu sair no lado esquerdo do sonho, também vai ser difícil. Mas se eu estou andando no caminho do sonho, vai ser um caminho assim. Não vai ter buraco na estrada, sabe? Não vai ter nenhuma, vai ter asfalto, sabe? Bem gostoso, a maneira. E quando ficar assim, eu vou saber, eu estou saindo. Porque é mais ou menos isso quando a gente está dirigindo. Mas não é verdade, ou seja, Deus deu esse sonho, em pouco tempo, as irmãs estão tentando matar ele. Qual tipo de Deus faz isso, sabe? Não é melhor por Deus deixar a vida um pouco mais melhor para mostrar como quem anda com Deus só vai receber bênção. Não vai ter nenhuma provação, não vai ter nenhum problema. Não, Deus não faz isso porque existe provas por cada sonhador para alcançar. E a gente só vai alcançar esses grandes sonhos se a gente passa essas provas. E uma das provas é isso, rejeição pessoal. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Então, finalmente, na vida de José, ele viu esse processo. Ele estava no poço, depois ele era como escravo mesmo. Ele ainda estava escravo nessa foto aqui, mas ele era um escravo da elite, sabe? Ele estava numa situação bem bom, sabe? Finalmente ele estava usando roupa de marca, sabe? Tinha sandálias, sabe? Da Nike. E ele estava bem nesse momento. E ele estava ficando feliz, porque ele já lembrou aquelas provas que ele já passou, e ele estava olhando a bênção de Deus. E ele realmente estava experimentando a bênção de Deus, e esse bênção de Deus não está só sobre ele, mas estava derramando e tocando até todo mundo que estava perto dele. Esse deve ser a nossa vida. Quando você está lá no serviço, quando você está trabalhando lá amanhã no serviço, quando você está lá na universidade, era para ser um lugar mais abençoado por causa da nossa presença. E isso acontece quando nós somos um povo que está passando essas provas. Quando nós somos um povo que não aguarda a amargura em nossos corações por causa dessas questões. Porque eu vou falar, chega momentos que a gente pensa, Deus, que é isso? Tudo bem, né? Você sente um chamado sobre sua vida, ou você sente que Deus tem mais para ti. Mas é fácil quando as coisas estão indo bem, como isso. E ele está pensando, que bom, finalmente eu estou chegando bem perto para realizar aquele sonho. Aquele cheiro, ele sabe, ele está bem perto. E bem quando ele estava bem perto para realizar o sonho, o que aconteceu? Desculpe, esse terceiro é a prova do sucesso inicial. A integridade real permanece, seja a prova de adversidade ou na prosperidade. Então, nesse momento, ele era bem próspero. Mas o que aconteceu? Mais uma prova. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. José era atraente e de boa aparência, e depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo que tem deixou aos meus cuidados.
Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? É interessante que José, ele viu que até se ele cair nessa tentação, é uma coisa contra até o próprio Deus. E contra o próprio sonho que Deus deu. O número 4 é a prova da tentação sexual. A ironia da tentação é que apenas por resistir a isso, nós podemos alcançar aquelas coisas que nós estávamos. Obrigado. Essa foi uma frase. Nível médio, eu só falo português nível básico, então é complicado para mim. É interessante como a tentação, quando a gente conversa com pessoas que realmente fez muitas coisas na vida, coisas por Deus, sabe? É interessante quantas vezes a gente conversa com pessoas. Essa semana passada, eu estava conversando com um homem de Deus, sabe? E ele falava que um dia ele estava cuidando a casa de uma pessoa da igreja, sabe? Ele era um jovem e ele estava cuidando dessa casa. E uma menina da igreja foi até a casa e ele não sabe como, mas ela entrou na casa sozinha com ele. E ela começou a fazer sabe, coisa que meninas fazem às vezes, que deixa o homem meio louco, sabe? Então, era interessante, ele estava falando que aquele coisa, sabe? Então, esse menino estava pronto para beijar ele, sabe? E eu perguntei a ele o que, esse é um pastor. Eu perguntei a ele o que você fez, sabe? Porque eu era um menino meio feio, então essas coisas nunca aconteceram comigo, sabe? Então, eu estava querendo saber como as caras bonitas agem nesse momento. Estou brincando. Mas ele falou, sabe o que eu fiz? Eu corri para um quarto, e eu fui assim, Ele falou, eu me tranquei dentro desse quarto. E ele falou, eu liguei meu líder de celular, falando, vem para cá, urgente. E o líder da cara dele foi até a casa para mais ou menos. E eu estava pensando quando ele estava contando essa história, sabe? E sabe, é difícil porque até a juventude não é uma época fácil, sabe? A gente estava mostrando na Conferência de Casais hormônios, sabe, que estava correndo nas veias, sabe, é bastante hormônio naquela época. O que é engraçado tem mais hormônios correndo nas veias quando você está solteiro do que quando você está casado normalmente. Então, por que Deus deixou esse acontecer? Por que Deus não tirou todo o desejo, sabe, sexual dessas coisas e em uma maneira sobrenatural, depois você coloca um anel, it's like, como vai, sabe? Por que Deus não faz esse tipo de coisa? Eu não sei. Mas uma explicação é Deus está formando homens e mulheres de Deus que precisam saber como resistir à tentação. E Ele estava querendo Ele está reservando só sonhos boas para as pessoas que estão com esse firmeza que eu vou ser um homem de Deus, eu vou ser uma mulher de Deus, eu vou resistir à tentação, eu vou além, independente se eu tenho sucesso inicial ou não. E depois ele foi para a prisão. A gente sabe essa história. Quando seu senhor ouviu o que sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou. Ficou indignado, mandou buscar José e lançou-o na prisão, em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão. O que você faria se você foi na prisão? Mais uma vez, você estava no poço, Deus deixou você experimentar as coisas. Coisas estão indo bem quando você está pronto para alcançar aquele destino que você acha que Deus tinha.
Ele permite para você ir para a prisão. Você não fica reclamando um pouquinho? Você não fica meio... imagina com os outros prisioneiros falando, sabe? Naquele papo, eles tomando café da manhã junto. Não é fácil entrar nessa coisa. Eu sou um homem de Deus. Eu acho bom você aceitar Jesus, porque você pode ir para a prisão junto comigo, sabe? Às vezes, o nosso evangelho hoje em dia serve Deus, porque Ele vai te prosperar. Serve Deus e você nunca vai ser doente, e seus caminhos vão ser fáceis, coisas assim. Mas os caminhos de Deus, sabe? Sonhos que Ele tem para você, o destino que Ele quer para você alcançar, é cheio de provas também. E esse foi um deles. A prova de tratamento injusto. Pessoas fracas se vingam. Pessoas fortes perdoam. E pessoas inteligentes ignoraram. Ignoraram esse sentido. É interessante. Pessoas que realmente têm sucesso perdoando mesmo as pessoas. É quando eles têm um jeito, depois eles perdoam. Desculpe, eu estava olhando por Debbie. Em geral, perdoando a pessoa em geral, sabe? Eles esquecem aquela coisa. Uma das coisas bem frustrantes é quando tem pessoas que eu te perdoo, mas eu vou levantar esse assunto todo dia também. Porque eu tenho um direito, mas eu te perdoei, sabe? Então, é bom quando a gente esquece essas coisas. É interessante porque até dentro da prisão, José fez alguma coisa extremamente interessante. Eu quero ler esse versículo. Depois de certo tempo, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, sonharam. Cada um teve um sonho, ambos na mesma noite, e cada sonho tinha sua própria interpretação. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Por isso perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor: por que hoje vocês estão com um semblante triste? Eles responderam: tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhes José: não são de Deus as interpretações? Conte-me os sonhos. Tem duas coisas que me pegou esse versículo. A primeira ele fala essa frase. Tá? Imagina o contexto dessa frase, sabe? Gente, todo mundo está em prisão, sabe? E ele viu os amigos, ele fala essa frase: por que hoje vocês estão com um semblante triste? Eu estava pensando, se eu estava na prisão, eu acho que eu fico com um semblante triste todos os dias, sabe? Não sei. Mas depois ele fala, ele anotou até as emoções dos outros prisioneiros, sabe? Esse moço, ele não era um cara só egoísta, só pensando, coitado de mim. Eu sou nessa coisa de uma maneira injusta, sabe? Ele esqueceu essas coisas e ele tinha uma atitude bem mais proativa, que é o quê? Pensando e olhando a semblância das outras pessoas, sabendo se essas pessoas são tristes, são felizes ou não. Ele perguntou, ele fala essa frase que é interessante: conta-me os seus sonhos. Aquele sexta prova é a prova de ajudando outros com os sonhos deles. Ajuda outros a alcançar os seus sonhos e você alcançará os seus. Às vezes, sabe, é fácil para a gente, quando nós estamos pensando sobre as coisas que a gente sente, que Deus tem por nós, os sonhos que nós temos, é fácil às vezes a gente pisa em cima de outras pessoas para alcançar aquele alvo. A gente precisa uma tenacidade, a gente precisa uma empolgação, a gente precisa uma paixão para alcançar nossos sonhos. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa daquele coração que está olhando a semblância de pessoas e está falando, você está triste hoje? E aquele mesmo coração que fala, me conta os seus sonhos. Eu sei, Debbie e eu, a gente sente esse, fica
parte do nosso ministério, vamos falar em Joinville, a gente pergunta a todo mundo o que são os seus sonhos. E a gente ajuda as pessoas. Quantas pessoas a gente tinha alguém na nossa igreja que falou: eu tenho um sonho para ter uma casa, a própria casa. E a gente falou, não, ele falou, mas eu não tenho nem 10 reais, sabe? E o que nós fizemos? A gente pegou 10 reais da nossa bolsa, agora você tem 10. A gente deu uma oferta por eles. E depois a gente comprou sabe essas casinhas de pássaro? Sabe? Eu estava numa loja, eu vi essa casinha de pássaro. Eu comprei essa coisa e a gente colocou mais uma ofertazinha para completar aquele 10 reais, porque 10 vai demorar muito se é só 10 e 10. E a gente colocou um pouco mais dentro daquele buraco. E a gente deu essa casinha para eles. E nós falamos, olha, coloque isso no lugar, quando você levanta, você viu essa casa, e você está lembrando esse sonho, essa coisa que Deus colocou no seu coração. Eu lembro um dia, ele me ligou, esse foi alguns anos atrás, e ele falou, pastor, eu achei um lugar, 35 mil. Gente, imagina o que você pode comprar por 35 mil, sabe? Era no fim do mundo, sabe? A casa era um terreno, sabe? Eu não sabia bem se era um terreno ou um mangue, sabe? Ou um lago, sabe? Às vezes pessoas pagam extra para ter um lago no terreno, sabe? Mas era saturado com água, sabe? A casa, a parte no meio estava assim, era um perigo até entrar na casa. 35 mil. A gente foi lá, eu fui lá junto com ele, com o corretor, e a gente ofereceu 30. E a gente pegou esse grana da casinha, e a gente fez uma oferta meio maluco de quantas vezes e coisas assim, e a gente conseguiu. Ele comprou essa casa. E passo por passo, e depois ele fez uma reforma e coisas assim. E uma coisa, a gente ficou feliz quando nós compramos nossa própria casa, mas eu vou falar, o mesmo nível de felicidade a gente tinha, olhando ele, realizando esse sonho. Eu vou falar, quer ser uma pessoa bem feliz em vida? Eu vou falar, mais feliz de você, só pensando nos seus sonhos, só pensando sobre o que Deus tem para você, só pensando no seu ministério. Começa a ajudar outras pessoas a achar os sonhos deles e os ministérios deles. E eu vou falar, você vai sentir muita satisfação. Debbie. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do Faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. José, porém, lhe disse: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Então, o sétimo é a prova de perdão verdadeiro. Eu coloquei perdão verdadeiro porque dentro da igreja mundial existe um perdão, mas bem parece falta de perdão às vezes, sabe? Eu coloquei, você perde seu futuro quando você não perdoar seu passado. Eu lembro, a gente fez uma reforma em casa. E a gente fez uma das coisas, a gente usou um irmão dentro da igreja, nossa própria igreja, sabe? Ele é um cara super legal, era meio novo convertido, sabe? 1 ano de conversão, mas um cara super legal. E nós fizemos essa reforma, no começo da reforma foi muito bom. E estava chegando mais ou menos na época de dezembro, perto do Natal. E ele estava bem atrasado na obra e ele estava pedindo para eu completar esse pagamento dele, eu terminar o pagamento.
E era uma coisa, a gente já tomou uma decisão na nossa vida, a gente já fala com pessoas, nunca paga antes, sabe? Sempre quando eles terminam o serviço, você paga por aquele serviço, sabe? Mas ele falou, pastor, todos esses homens aqui, homens que estava trabalhando em casa 2, 3 meses, né? Eu conheço eles agora. Ele falou, nenhum deles vão ter um Natal esse ano, se você não me paga. Porque eles precisam de grana para comprar presentes para os filhos deles. Tá louco, jogando duro desse cara, sabe? E ele falou uma maneira tão legal, ele falou, pastor, olha para mim, eu sou membro da sua igreja. Eu vou terminar essa obra. Então, nós fizemos uma coisa meia contra da nossa doutrina e eu paguei ele. E nunca vi ele de novo. Então, gente, todo dia que eu levantava e abria a porta do nosso quintal, eu via a obra não terminada. E quase, sabe, emoções assim, sabe, de ódio. Não, eu não posso sentir ódio, e frustração, e todas essas coisas. Eu lembro que era um processo de perdão, sabe? Algumas coisas a gente fala, a gente libera perdão, foi um erro, coisa assim, não, mas esse é uma coisa grande para mim, sabe? E é uma coisa que eu estava lembrando, cada vez que eu abri a porta, eu vi a cara desse homem falando, pastor, eu vou terminar esse obra. Perdão é uma coisa assim. Como eu falei, coisas pequenas a gente libera, normalmente é meio fácil, mas eu lembro uma coisa que a Jenny Smith falou conosco uma vez numa aula de PBC, que foi muito bom. Ela é uma mulher que foi abusada do pai dela, sexualmente. E ela falou conosco nessa aula, bem pesado, mais ou menos como foi o processo de perdão quando alguém faz uma coisa terrível contra ti. E ela falou que ela aprendeu, quando ela aceitou Jesus, ela aprendeu esse coisa de perdão. Então, ela liberou o perdão. E mais ou menos 30 segundos depois de liberando o perdão, ela lembrou que ele fez aquelas emoções. E ela falou, eu liberei perdão de novo. E de novo, e de novo. E era muitas vezes naquele dia. E o próximo dia era muitas vezes. E eu aprendi alguma coisa dessa mulher de Deus, sabe, sobre perdão. E eu comecei a fazer esse mesmo processo com esse homem. Deus perdoa ele. Não só perdoa, eu oro a bênção sobre a vida dele, Pai. Usa ele onde ele está, sabe? Mas eu fiz esse oração, vou falar, 25 vezes por dia, eu estava, era como quase liberando de novo, sabe? Eu comecei a pensar, qual tipo de pessoa eu sou que fica tão difícil para liberar a perdão total, onde não tem sentimentos junto. Eu aprendi, se tem sentimentos, libera perdão de novo. Sabe, é uma questão de caráter, quando nós podemos fazer isso. E outra coisa, eu vi pessoas que, é óbvio que eles tinham um chamado grande na vida deles. Pastores, vocês provavelmente viram também. Pessoas, obviamente, tinham uma grande chamada sobre a vida deles. Mas porque eles não passaram essa última prova aqui, eles nunca conseguiram uma coisa, porque a amargura é uma coisa, câncer, que mata a gente. E é engraçado porque se eu tinha falta de perdão com esse homem, não faz diferença. Ele tem nossa grana do mesmo jeito, ele não pensa de mim, sabe, não faz diferença. Mas faz diferença com o relacionamento que eu tenho com Deus e o destino que Ele tem para mim. Meu pastor em Califórnia, ele sempre falou essa frase que eu sempre achei era bem poético, bem bonito. O perdão é a fragrância que a violeta libera na sola de quem esmagou. Eu era aquele violeta por alguns meses, sabe? Mas eu lembrei até na época essa frase que meu pastor sempre falou.
existe uma coisa, existe facetas de Deus que a gente não tem capacidade para entender. Por que Deus deixa a injustiça acontecer? Por que Deus deixa pessoas boas, homens de Deus, morrer antes do tempo deles? Por que Deus permite abuso, coisas erradas acontecer com os próprios filhos deles, coisas assim? Mas nós sabemos, entre tudo, que Deus é soberano. Que Deus tem um propósito nessas coisas que a gente não vai entender, mas um dia nós podemos perguntar se a gente fica fiel até o fim. E eu quero ser uma dessas pessoas. Gente, passa essas provas. É engraçado como José, ele até na coisa, vocês estavam querendo mal por mim, mas Deus tinha um plano nisso. Esse é um das chaves, é quando as coisas ruins acontecem conosco, independente da motivação das outras pessoas, Deus tem um plano nessa questão. Eu quero te encorajar vocês. Não deixe o diabo roubar seus sonhos. Passa as provas que o Senhor está exigindo, está fazendo. E é interessante, eu acho, pelo menos, que às vezes esse processo, o caminho para o seu destino fica um pouco mais fácil quando você sabe que existem essas provas e a importância para realmente passar essas provas. Amém. Gente, todos nós temos um chamado. Eu não sei onde você está aqui hoje. É possível você falar, pastor, você está falando sobre sonhos, eu nunca sonhei nada em minha vida. Eu tenho uma palavra de ânimo para você. É um momento para você começar a sonhar. Deus, a gente nasceu, cada um de nós, com um propósito. Tem pessoas em seu redor que precisam ouvir Jesus, que precisam ver Jesus, e só a gente está tocando essas vidas. Às vezes é só levando, às vezes, comida para uma família que está passando necessidade, sabe? Às vezes é uma oferta, às vezes é uma coisinha, coisas assim. Mas cada um de nós tem um propósito. Deus está querendo para a gente. E o que é interessante sobre esse destino, esse propósito, a gente até pode adivinhar, a gente pode pensar, eu acho que é isso, eu tenho 90% de certeza que é esse. Mas no final a gente não sabe 100% qual é. Debbie e eu, a gente até estava pensando, a gente começou a nossa igreja em Joinville 12 anos atrás. E a gente tinha esse sonho para alcançar muitas pessoas, treinar muitas pessoas, para realmente ir no mundo inteiro. E às vezes a gente ficou frustrado porque a igreja não está crescendo, sabe? A gente só tem 8.000 pessoas lá. Não, eu estou brincando. Às vezes a gente fica um pouco, por que a gente não está crescendo mais? A gente realmente está fazendo um impacto suficiente em Joinville? E uma vez, pastor Bob McGregor, ele veio e ele tinha uma palavra profética para nós. Que falou, você veio para cá por alguns motivos. Mas ele falou, o que Deus vai fazer através dos seus filhos vai ser até maior do que a proposta ele tinha até por sua própria vida. Alguma coisa assim. É interessante porque por esse motivo a gente precisa fazer tudo que nós fazemos com êxito. A gente precisa criar nossos filhos como eles vão ser o próprio missionário que vai trazer Jesus para um povo que nunca ouviu. A gente precisa criar nossos filhos como pessoas que podem resistir às tentações do mundo. E para fazer isso, pais, nós precisamos tomar decisões. Tem pais que têm essa visão para os filhos, mas a lar é cheio da música do mundo, sabe? Os programas você assiste na televisão não apoia essa visão. Quero te encorajar.
alinhar ao propósito de Deus que você sente, os sonhos que Deus tem com suas práticas. Vamos ficar em pé. Foi nesse momento eu quero fazer uma oração geral para vocês sobre sonhos, porque tem tantos sonhos diferentes, né? E depois eu quero orar por um sonho específico. Pai, no nome de Jesus, eu oro sobre o destino de cada irmão, cada irmã que está nesse lugar. Eles nasceram com um propósito, eles nasceram com um destino. Eu oro, Pai, que o Senhor realmente vai suprir as sonhos até que eles têm. Eu oro, Pai, por cada solteiro que está aqui hoje, Pai, que o Senhor já está preparando esse homem de Deus, essa mulher de Deus na vida deles, Pai. Oh, Pai, ajuda cada jovem para viver uma vida de integridade, para nunca mentir, para ser um homem de Deus, independente do que os amigos estão fazendo. Coloca amigos que são fortes, amigos que são sábios ao redor. Ajuda eles a brilhar lá nas universidades, brilhar dentro da nossa cultura, Pai. Eu oro por cada pai, dar sabedoria por cada um de nós. Eu acho que um dos sonhos maiores que cada pai tem é que nossos filhos vão crescer, vão ser bem-sucedidos e vão ser homens e mulheres que servem a Ti com todo o coração, Pai. Eu oro isso, eu oro um benção sobre essa igreja, Pai, que não vai só tocar a Lages em si e esse estado que precisa tanto de Ti, mas vai tocar as nações, Pai. Eu oro um benção sobre benção. Em seu nome. Amém. Eu quero fazer mais uma oração. Eu levantei essa questão daquele família a gente estava ajudando. Eu não tenho uma casinha de madeira para dar para vocês. Nem 10 reais eu tenho para você. Mas o que eu tenho é um sonho. Eu não sei. Se você é uma pessoa falar, eu tenho um sonho para ter minha própria casa um dia, sabe? Gente, não é nenhum problema alugando, esse não é nada assim, mas tem algumas pessoas como eu, que tem uma visão para ter sua própria casa um dia. Eu quero você bem na frente, eu quero orar, porque eu tenho muito fé por essa coisa. Então, vem para frente, se você quer ter sua própria casa um dia. Vem cá, fica bem aqui. Amém. Mais alguém? Pai, no nome de Jesus, eu oro por cada pessoa aqui, Pai. Oh, Pai, nós acreditamos que o Senhor tem muita bênção para nossas vidas, Pai. Eu oro, Pai, que o Senhor vai começar uma boa obra e vai ser fiel para completá-lo até o fim, Pai. Oh, Pai, eu oro, Pai, que o Senhor vai fazer um milagre financeiro da vida desses jovens, esse homem, essa mulher, Pai. Eu oro, Pai, que o Senhor vai abrir as portas, que um dia eles vão dar até testemunho que Deus fez um milagre em minha vida. Eu comecei com esse semente pequeno e realmente essa coisa cresceu até eu ter minha própria casa. Eu lembro nesse dia quando a gente rompeu no mundo espiritual essa questão. Eu oro, Pai, eu tenho muita fé por essa coisa. Eu oro, Pai, no nome de Jesus, bênção sobre bênção. Bênção sobre bênção, Pai. Eu oro por empregos que eles vão ter, que realmente não vai só suprir as necessidades, mas vai transbordar, e eles vão ter uma criativa financeira, onde eles vão poupar grana, onde eles vão investir grana, até realmente realiza esse sonho na vida deles, Pai. Eu oro bênção sobre bênção, em seu nome precioso. Amém e amém. Deus te abençoe. Amém.